A discussão sobre a contratação de médicos de fora do país reacende na tribuna da Câmara Municipal de Bauru a discussão interna local sobre a prestação de serviços de redes hospitalares, sobretudo de internações de urgência, uma demanda bastante antiga e que ainda não está resolvida no município. Para aproveitar a vereadora e médica Thelma Gobi, que está conosco no estúdio da TV Câmara, nós vamos discutir este e outros assuntos. Peguei a sua área, que é uma área de serviços, envolve a questão de logística, estrutura e a capacidade do poder público de atender ou não a demanda. Você tem alguma opinião como profissional, Thelma, primeiro, para aproveitar essa experiência sua de gestora, inclusive na área de serviços de saúde, relacionados à contratação de mão de obra de fora do país? Olha, todas as vezes que você emite uma opinião com relação a vou trazer alguém para atuar na área que você milita, a opinião geralmente é meio antipática, porque parece que as pessoas querem fazer uma reserva de mercado. Eu acho que antes da reserva de mercado, algumas reflexões elas têm que ser feitas de uma forma muito clara, né? Hoje, a pergunta é: cadê o médico? E conforme o que eu quero ouvir e conforme o que eu quero passar para a população, pode vir a pergunta. Eu, até usando a tribuna, eu faço uma pergunta diferente. Por que que o médico não está lá? O Brasil, ele não tem uma carência tão grande de médicos. Na verdade, pode-se falar numa concentração de médicos nas regiões maiores. E uma carência de médicos nos locais mais longínquos. Mas já foi a época que o médico ia para algum lugar com um estetoscópio, um termômetro e algumas gotinhas de Novalgina. Isso não é modelo de atendimento. Isso não é mais. Você não tem muito o que fazer, você precisa de recursos diagnósticos. E, por exemplo, se fala que o médico não quer trabalhar no SUS, não quer atender a população. O que eu acho é que falta, na verdade, não só para o médico, os professores, a área de segurança, uma política pública séria, onde você crie um plano de cargos, carreiras e salários, onde você monte uma estrutura mínima para que o cidadão seja atendido de forma adequada. Se nós pegarmos o número de médicos no Brasil hoje, nós temos em torno de 300 mil médicos. Tem uma continha, Nelson, que diz que para cada consulta, em média, o médico pede 3 exames. Então, se todos os médicos, todos, resolvessem, olha, nós vamos dar uma consulta para o SUS hoje, nós não queremos receber nada, nós vamos atender a população. Então, nós teríamos 300 mil consultas e 900 mil exames. Tá? A capacidade de realização de exames no Brasil hoje é de 200 mil. Então, nós temos que entender o seguinte: a questão de você trazer os médicos não é o problema maior. O problema é você resolver o problema. Como é que você vai trazer, você vai aumentar o número de médicos, então você vai aumentar o gargalo para fazer o diagnóstico. E quando você precisar de uma internação? Não tem rede de serviço de diagnose logo associado ao médico? Falta. Aqui em Bauru, se você pensar numa ressonância, vamos falar de raio-x. Eu atendi no meu consultório ontem uma senhora que veio com a irmã e disse: doutor, olha, eu passei pelo SUS, a minha irmã precisa fazer um raio-x. Vai fazer daqui 3 meses e demora 30 dias para dar o resultado. Então, é um conjunto de ações, não é só o médico. Se você trouxer mais médicos, você vai estrangular ainda mais. Se não existir uma atitude em cascata, eu vou ter médico, eu vou ter a quantidade de postos, de exames complementares, eu vou ter a quantidade adequada de leitos, você só vai estrangular o gargalo. E um segundo ponto. Hoje existe uma luta grande dentro do Conselho Federal de Medicina, dos conselhos regionais, para que haja uma avaliação constante até do médico que atua no Brasil. Então, os médicos brasileiros, eles não estão criando nenhum entrave. Existe uma luta para que haja uma avaliação constante do médico, como existe nos outros países. E, pior ainda,
Os médicos brasileiros que estudam fora do país, quando voltam para a nossa casa, eles têm que fazer esse exame que chama revalida. Agora, de repente, nós temos uma série de médicos brasileiros fora do país, aguardando para fazer esse exame, para vir trabalhar na sua casa, e você traz médicos de fora. Então, se vai se abrir um precedente, que se abra para os médicos que querem voltar para sua casa. Será que o governo, inicialmente, sem fazer juízo de valor, pensou simplificadamente na questão do programa do médico de família, daquela questão da visita, da formação de banco de dados, embora isso também não resolva a questão? Eu não tenho dúvida disso. Você realmente analisou muito bem. Hoje os médicos cubanos, eles têm uma tendência e uma forte treinamento para ser médico de família. Só que se você for para Cuba, eles têm uma retaguarda lá atrás. Se você soltar o médico cubano lá na Amazônia, que pega o barquinho e vai para lá, e que demora 3 dias para fazer um exame e mais, para levar esse exame de barco para voltar, eu não sei o que ele vai poder resolver. Ele vai ficar com um bom mapeamento na mão. Isso, ele só vai ter um bom mapeamento. E na saúde, além de mapear, você tem que resolver. O nosso problema é de resolução dos casos. Aproveitando essa citação, você tem ideia ou conversa com profissionais para entender por que, por exemplo, em algumas áreas é comum o mercado ir se dividindo, aquelas áreas onde tem, por exemplo, em jornalismo, aquele que procura mais o jornal ou a TV do que a assessoria de imprensa ou rádio. Estou me referindo aqui ao pediatra, para aproveitar a nossa discussão. Por que se fala, se é real, desse universo dos 300 mil médicos, que tem muito poucos pediatras disponíveis ou pessoas interessadas dentro da medicina em estudar pediatria, especializar? É verdade, é verdade. Não é só na pediatria. As áreas eminentemente clínicas, onde o indivíduo tem o ganho só da sua consulta, hoje elas não são atrativas. Entendi. Tá certo? Essa é uma lei de mercado. Uma questão de mercado. É. O indivíduo tem que sobreviver. Por isso que eu digo, toda a luta que tem que ser feita é pela justa remuneração do ato médico. Nós não podemos ficar remunerando máquinas. As máquinas têm que ser do Estado. E o indivíduo trabalha nas máquinas do Estado e ganha a justa remuneração do seu ato médico. Só uma colocação. Por que na área do judiciário a pessoa presta um concurso e vai lá adiante? E não se incomoda de ficar lá adiante, porque ela sabe que existe um plano de cargos, carreiras e salários, existe uma progressão, ele vai ficar 2, 3 anos lá, depois ele vai vir para uma cidade melhor, vai vir para uma cidade melhor, ele tem um ganho digno, eu não estou dizendo que ganha muito, ele tem um ganho digno, ele tem um plano de carreira. Tem horizonte. Tá? Ele tem horizonte, ele tem uma aposentadoria integral. Aí eu acho que nós temos que discutir as áreas que não têm horizonte, como fica. Ela deixa de ser interessante. O indivíduo quer ter horizonte, ele quer ter respeito, ele quer ter dignidade, ele quer ter uma velhice garantida. E algumas áreas não têm isso. Então elas passam a não ser interessantes. E na área médica a mesma coisa. Toda a área eminentemente clínica, ela está sendo colocada no segundo plano. Você não tem um valor agregado para melhorar a remuneração da sua consulta. Para jogar essa situação toda em cima da nossa deficiência que já existia da rede hospitalar e do esforço da discussão, pelo menos, de tentar suprimir alguns gargalos, ia ver a sua opinião hoje, Thelma, depois de já resolvido a crise anterior momentânea em relação à questão contratual, pelo menos, dos serviços, a regionalização dos serviços de saúde é que incluiu, você acompanhou numa audiência pública, a promissão, por exemplo. E aí a distribuição de número de leitos para urgência, por exemplo, em relação ao número da demanda, continua deficitário. É essa a situação atual? Mesmo incluindo a UTI de promissão, se você quiser incluir outras áreas, você está muito aquém da quantidade de leitos que a cidade precisa. Não existe nenhuma conotação, até dos 3 médicos que estão aqui em Bauru, que não se possa ter leitos bons em promissão. De jeito nenhum, você tem que ter leito bom em promissão, em Avaí, Piratininga, em tudo quanto é lugar. Mas além da alocação do indivíduo no leito, você tem que ter a questão familiar. As pessoas hoje, elas têm
um ganho muito baixo. Muito baixo. E as pessoas que utilizam o SUS, que é um direito nosso e que deveria ter uma medicina de alta qualidade, normalmente elas têm um ganho menor, elas são de uma faixa salarial menor. Como elas vão se deslocar para ver o seu ente querido lá? Acompanhar? Fica difícil. Então não se discute que não se deva ter leitos de qualidade, tem que ter. Mas Bauru tem que ter a capacidade de suprir a sua população. Antes de dizer que Bauru é o centro de referência. Sim. Então, como é que você vai referenciar adiante? As pessoas aceitam tranquilamente sair de Bauru para ir para uma UTI em São Paulo. Por quê? Porque São Paulo passa a ser um ponto de referência de bom atendimento de saúde a nível estadual. Você tem que entender isso também. Não é demérito, mas a partir do momento que você tem polos, você tem que valorizar esses polos, e esses polos têm que ter, no mínimo, a condição de atender a sua população. Então, uma discussão sobre a questão do financiamento em específico, ou mais adiantada, do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, para asfaltamento de 824 quadras, demonstrou, no mínimo, que a discussão mais a miúde dessas questões, desses projetos de financiamentos e planilhas que vêm para casa, geram informações que podem dar resultados na ponta da linha para a população do outro lado. É essa a sensação que se tem em relação à questão do PAC asfalto? Eu acho que a questão do PAC asfalto ela tem que ser extrapolada para outras situações. A questão do PAC asfalto só mostrou um dos papéis importantes que a Câmara tem que fazer. Ela tem que fazer uma análise a miúde, que é para beneficiar o maior número de munícipes possíveis. Se colocou esse legislativo numa situação muito delicada frente à população. O legislativo foi colocado como vilão do PAC. Alguns vereadores não querem que a cidade seja asfaltada. Não. Alguns vereadores querem que a cidade toda seja asfaltada, que haja uma análise criteriosa do uso do dinheiro público e que ele sirva a população da melhor maneira possível. E essa casa mostrou. Quando a Comissão de Economia e a Comissão de Obras disseram nós vamos analisar e isso tem que ser revertido no maior benefício possível para a população. E é essa independência que tem que existir. E a análise criteriosa conseguiu levar para a população no mínimo mais 200 a 300 quadras de asfalto. Então eu acho muito importante. E fica claro o papel da Câmara, mesmo no momento difícil de cobrança da população, para que se resolvam as coisas de forma rápida, que às vezes o apressado ele come quente, né? Queima a língua. É cru, não sente o gosto e queima a língua. Então foi muito saudável, muito salutar. Esse exercício de cidadania tem que ser feito na casa e com os munícipes. Na relação dos projetos aprovados, para aproveitar o nosso tempo para você poder citar, tem a questão da retomada dos imóveis, é a iniciativa do Executivo, mas a gente tem dúvidas se na prática ele vai conseguir funcionalidade. Tem o IPTU progressivo, que é outra ferramenta ainda não utilizada. O projeto é muito bom, né? Você passa a mexer com o que o Roque gosta muito de falar, com o capital, o bem absoluto, né? Que o Roque gosta de falar. Mas nós temos que ver o seguinte, eu acho interessante tudo, mas a constitucionalidade me deixa um pouco preocupada. Será que eu posso fazer a retomada do imóvel? Será que não vai existir uma ação lá adiante? Mas eu acho que tem que ser tomada uma ação, foi bem-vinda. Todos os vereadores abraçaram o projeto e depois a gente vai ver como é que vai ficar. Mas me preocupa alguma coisa, eu ainda vou apanhar qualquer hora aqui. Eu quero saber também se nós, o município, vai ter condições de cuidar dos seus imóveis abandonados. Porque eu cobro do meu filho o exemplo que eu dou. Então me preocupa. É só a gente chegar ali perto da igreja Nossa Senhora Aparecida, tem a casa do pioneiro lá caindo aos pedaços. Para quem que vai retomar? Quem vai cuidar? Então eu acho que é bem-vindo, sou favorável ao projeto, tenho as minhas preocupações, mas essas preocupações podem ser resolvidas adiante se nós tivermos uma ação positiva. Existe uma necessidade de retomada, de limpeza, de poder entrar nesse imóvel. É uma questão de saúde pública também, porque acabam sendo focos de dengue.
mas nós vamos ter que ter muita coragem. Nós temos grandes obras aí paradas há anos, a obra do Maxud, nós temos no Otávio Pinheiro Brizola uma obra parada há anos, agora quero ver como é que nós vamos fazer isso. Aí, tá aí o projeto, agora vai ter que ter coragem para a implementação. Então, muito obrigado do seu retorno aqui, atualizar conosco as questões do dia a dia e para a população acompanhar a vida de sua cidade, os projetos que têm interesse e que têm reflexo direto no seu cotidiano.